posso-me apresentar, mas brevemente. Bom, obrigado por terem vindo, os que vieram. Estava com receio também não viessem. Eu ia passar a palavra ao professor Clemente Pedro Nunes, que é membro da direção da Missão Crescimento e que nos vai apresentar as medidas que a Missão Crescimento projetou para a competitividade, inovação tecnológica e competitividade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Depois da primeira sessão é difícil manter o alto nível, porque foi particularmente interessante. E, portanto, iria aqui apresentar alguns das reflexões que são o ponto de partida e que depois serão enquadradas por tudo o que for aqui dito pelos meus ilustres colegas da mesa e pelos contributos da assistência. Portanto, temos aqui uma das, digamos assim, um dos pilares fundamentais, que é a questão da tecnologia, a questão da inovação, a questão da competitividade empresarial, que é um triângulo que é, enfim, em Portugal tem algumas nuances para ser executado. As bandeiras e os objetivos definidos em termos de bandeiras da Missão Crescimento, que são um pouco, como diria o Dr. João Salgueiro, alguns princípios genéricos, que depois é preciso saber como é que se lá chega, e aí é que está o aspecto mais importante. Mais emprego e salários mais altos, responsabilidade dos empregadores e trabalhadores, as propostas que nós temos para isso, novo rumo para as políticas públicas, as especializações que geram salários mais elevados, oportunidades a explorar, uma estratégia vencedora, a conectividade, no sentido da malha em que estamos inseridos, desde logo a malha europeia e depois a malha da globalização, a importância da conectividade e a importância das políticas públicas. Principais propostas de ação, novamente temos aqui uma dose de voluntarismo, depois o importante é conseguir fundamentar esse voluntarismo, mais empregos e salários mais altos, aumentar o valor criado no mercado global pelas pessoas e pelas empresas, a produtividade, depois a questão da responsabilidade dos empregadores e trabalhadores. Eu já agora sobre isso há uma frase que eu nunca me esqueci, de um grande empresário francês com interesse em Portugal, infelizmente já falecido, que uma vez me disse que Portugal tinha uma característica particular, é que os homens de Lisboa não sabiam que as empresas acima do Mondego eram geridas por operários empresários. Mas foi uma coisa que me ficou e que eu acho que é particularmente importante. Algumas das empresas acima do Mondego são geridas, de facto, por empresários que têm um conhecimento do que é, e algumas a sul do Mondego, do que é serem trabalhadores de base. Esta responsabilidade dos empregadores e trabalhadores está muito nessa linha. Propostas da Missão Crescimento, incentivar a promoção da requalificação das empresas. Há aqui uma questão que é particularmente importante do meu ponto de vista, que é o programa de inserção dos doutorados nas empresas, é uma das questões mais importantes. Houve um programa muito importante, nomeadamente o MIT Portugal, que criou muitos doutorados em Portugal. Depois, como vamos ver, neste momento, mais de 92% trabalham neste momento exclusivamente para o Estado. Isto é um grande desafio que temos. E é um desafio para a capacidade competitiva da economia portuguesa. Propostas da Missão Crescimento, esta é uma das mais importantes. De retomar e divulgar programas de apoio de IDT, estabelecer contrato ad hoc entre investidores e o Estado, apostar em setores que tragam rendimentos para Portugal, o novo rumo para as políticas públicas, reorientar a política de ensino e informação, incentivando a aposta nas competências técnicas que facilitem a ligação a Portugal e ao mundo, apostar num plano de infraestruturas, de transporte que coloque Portugal no centro do mundo e da Europa. Eu aqui reforçaria um aspecto muito importante. As políticas públicas de infraestruturas, que foram criticadas nos últimos anos, e muitas vezes com razão, porque se transformaram, a certa altura, num fim em si próprio. Aliás, foi fruto de todos os programas os programas europeus tiveram essa desvirtuação. Mas são um aspecto fundamental tirar partido do que existe e criar outras capacidades que as potenciem. Dentro da lógica, desde que seja na lógica, e é essa uma das questões do 2020, do programa 2020, que as políticas públicas de infraestruturas de transporte têm que estar ao serviço de uma economia de bens transacionáveis. Economia de bens transacionáveis é uma que se baseia em produtos cuja discussão de preço é ditada pelo mercado e não pelos acessos aos gabinetes ou à legislação que protege os preços. Aquilo que eu já há muitos anos, há 12 anos, chamei como capitalismo de cretino, ou seja, o capitalismo cuja rentabilidade depende de um decreto-lei.
e isso cria uma promiscuidade um bocado complicada que nos trouxe à catastrófica, na minha opinião. A importância da conectividade, desenvolver a rede de transportes para comunicar bens em qualquer ponto do mundo, cá estamos, prestar serviços em Portugal para qualquer parte do mundo através da tecnologia e comunicações, conectar empresas em rede ou cadeias de valor internacionais, captar as poupanças do mundo para Portugal pelo investimento externo. Obviamente tem que se garantir a necessária atratividade em termos de funcionamento do sistema e de rentabilidade, partilhar experiência e competência entre pessoas. O papel das políticas públicas na conectividade, orientar a vocação nacional mais-valias para as necessidades e funções que ocupa, por forma a responder à escala global. Este quadro pretende ser um diagrama daquilo que afeta a conectividade, que é o aspecto geral. Nós certamente não vamos tratar em profundidade todos, até porque alguns, como a financeira e educativa, estão educativa no sentido estrito do termo. Mas a questão da conectividade física, a questão das redes de transportes, a questão dos portos, a questão das exportações, a questão da lógica do sistema com base no músculo dos produtos que estão em discussão internacional, os tais bens transacionáveis, essa é a grande questão. E depois há a questão tecnológica e digital. Digital com as chamadas novas tecnologias, tecnológicas com a capacidade de usar a tecnologia em todos os setores, mesmo os tradicionais. Veja-se aí o papel do Porter e do estudo do Porter, quando ele disse claramente que o grande desafio já nessa altura, em 92, 93, era dar músculo tecnológico de gestão e também do design à capacidade produtiva que existia em Portugal tradicionalmente. E já foram citados aqui vários exemplos desses que são particularmente importantes. Em termos de impulsionar a inovação tecnológica e competitividade empresarial, prioridades com a implementação de medidas-chave, retomar o programa de apoio à inserção de doutorados nas empresas, no qual o Estado suporta 50% dos vencimentos dos primeiros 3 anos de trabalho de doutorados contratados, ou doutorandos contratados, ou doutorados neste caso, para trabalhar nas empresas. Este é um programa que já existiu, já agora aqui eu já o citei há pouco, esta é a medida concreta. Este programa existiu no âmbito, então, designava-se assim, Agência de Inovação, ADI, que era uma joint venture entre o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Economia. Ela, de facto, nunca funcionou como joint venture, mas isso tem a ver com pormenores da história política e, digamos, de gestão pública portuguesa. Hoje existe um novo organismo, não sei se está aqui alguém que o representa, que é a Agência Nacional de Inovação, a ANI, e que tem essa missão. E, portanto, este programa existe, estava definido, foi criado, aliás, no tempo do professor Ramon Ribeiro, quando ele passou pela GNIC, salvo erro, e, portanto, prevê que durante 3 anos haja um apoio aos doutorados que vão trabalhar para as empresas. No primeiro ano é 75%, no segundo são 50%, no terceiro são 25%. É uma espécie de motor de arranque. Não é isso que vai resolver definitivamente a situação, mas vai, digamos assim, quebrar aquele gelo que às vezes surge da parte, e muito bem, dos responsáveis financeiros, quando diz lá vem mais um indivíduo a arranjar uma desculpa para ter umas despesas aqui na empresa, nós já estamos tão aflitos aqui no vetor financeiro. O segundo ponto concreto, incentivar o financiamento às bolsas de doutoramento em bem empresarial. Essas bolsas existem largas dezenas de bolsas neste momento a correr em Portugal nesta área. Muita gente não sabe, portanto, são doutoramentos que estão a ser feitos nas empresas, que têm que ter basicamente 2 pilares. Têm que ter um orientador empresarial e um orientador académico. As bolsas são dadas pela FCT, neste caso, e continuaram a ser, e nunca deixaram de ser. Se me perguntarem daqui a bocadinho, eu posso dizer algumas nuances do que se passou nos últimos 10 anos, algumas caricatas, que eu sou parte direta, incluindo em algumas daquelas reuniões que não existiram, mas existem, estão a funcionar e é um aspecto muito relevante. Valorizar as pessoas, reformar a política de ensino superior, promovendo a criação de polos universitários nacionais com referência em rankings globais. Eu devo dizer que não sou um grande partidário de dizer que as pessoas participam porque estão em rankings globais. Os rankings globais é importante, mas depois tem que se ter os pés assentes na terra. Eu costumo dizer que um centro de excelência em Portugal, que não esteja ancorado na realidade económica portuguesa, é o mesmo ter um porta-aviões ancorado no Tejo dos Estados Unidos, da Quinta Frota, e dizermos que Portugal já é uma potência militar mundial. Não é. Por acaso tem ali estacionado um porta-aviões. Se nós temos um centro de excelência que só conecta com os centros de excelência do exterior, temos um porta-aviões feitos à nossa custa, cujas ideias vão servir o interesse estrangeiro. É a minha opinião, já o disse há muitos anos, e acho que nestas sessões, nomeadamente a Missão Crescimento, devemos dizer aquilo que pensamos, mesmo quando é controverso.
Promover junto de empresas e associações de empresas a criação e orientação de centros de formação, é um aspecto muito relevante, já foi aqui falado. Reativar o tal programa de inserção de doutorado, especialmente nas áreas da ciência e tecnologia nas empresas, é um aspecto que valoriza as pessoas, é um aspecto que evita aqueles dramas das famosas bolsas de pós-doc. As bolsas de pós-doc, em alguns casos, é um drama nacional. Eu conheço alguns casos. E que estão ligados a essa questão dos doutorados, que fizeram um doutoramento, que precisam de ter uma certa estabilidade e que depois vivem de bolsas de pós-doc em bolsas de pós-doc, porque se não houver umas empresas que o recrutem, e agora as universidades recrutam para aí 20% daqueles que se produzem em alguns setores, noutros nem isso. Portanto, estamos a falar do mesmo sistema que falámos há pouco e, portanto, é uma questão que tem a ver com as pessoas e tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. Aproveitar os benefícios da conectividade, rever o modelo de relacionamento da administração pública com as empresas e investidores, promover parcerias com investidores, potenciar através dos sistemas de incentivos de capital de risco adequados a integração das empresas nacionais. Portanto, temos aqui um lote grande de aspectos particularmente importantes. Este aqui é um slide que eu reputo de alguma importância, que são medidas concretas, até porque também na missão Crescimento, de certa maneira, eu represento a Ordem dos Engenheiros, foi ela que me convidou e, portanto, eu com muito gosto estou a transmitir estes dados. E isto está aqui apresentado dentro da lógica do que se chama pôr as infraestruturas físicas ao serviço da competitividade. Não é pôr as infraestruturas públicas ao serviço. Eu, no outro dia, estive numa dessas reuniões e alguém me disse: então você foi sempre muito crítico dos bens não transacionáveis e está a defender uma série de questões importantes. Eu disse: não, o que é importante é usar o que já está, para que já que está feito, otimizar ao serviço de uma economia de bens transacionáveis. É isso que está aqui, estão aqui alguns dos exemplos. Eu, na altura, depois até citei, eu considero este o caso mais escandaloso que existe em Portugal. Devo-vos dizer, e chamava a atenção aos senhores jornalistas que estão na sala, nós gastámos bilhões de euros a fazer autoestradas em Portugal. O nosso maior o nosso maior porto de mercadoria geral e o nosso maior terminal de contentores em Portugal não está ligado à rede de autoestrada. Porquê? Faltam 20 km. Estes 20 km, as infraestruturas já estão todas feitas. No outro dia, um alto responsável e membro do governo dizia-me que havia lá um problema qualquer de uma discussão com o antigo, porque, entretanto, quando foi a mudança e quando foi a catastroica, esse contrato que previa a famosa autoestrada de Sines até Beja foi cancelado ou foi revertido. E, portanto, as infraestruturas estão feitas até A2, porque a única coisa que se pretende é ligar a A2, porque é aí que se faz a ligação à rede de autoestradas, que depois vai para a Europa toda. E, portanto, desde 2011, que esses 20 km, com todas as infraestruturas de base, penso que o meu ilustre colega Bastonário conhece isso melhor, todas as infraestruturas de base, obras de arte estão feitas, ou estão quase feitas, o cimento está lá, o ferro está lá, mas não está concluído. E eu perguntei, então, e agora? Isto é rápido, vamos fazer? Estamos a estudar o assunto, mas por enquanto estamos no papel. Portanto, aqui tem uma questão, um desafio à otimização. Como é que é possível? Como é que é possível um país que gastou bilhões e bilhões não acabar uma plataforma de 20 km, que já está meio construída, para ligar o Porto de Sines por autoestrada? Já não estou a ver de ferrovia, porque isso é um filme mais complicado, que tem que ser por outra via. Bom, ligado, já que estamos a falar em Sines, reforçar a capacidade global de movimentação de contentores no Porto de Sines, é o nosso maior terminal de transshipment. Depois serão dadas, com certeza, dados sobre isso. O engenheiro Carlos Matias Ramos certamente irá falar sobre isso. Nós temos de ter uma ligação ferroviária à Europa e, portanto, qual é a nossa posição? Qual é a posição do grupo de trabalho que eu tive o prazer de ser informado? Foi criado para eu poder aprender, porque sobre matéria, eu gosto de falar sobre aquilo que sei, sobre matéria de transportes, felizmente, na Ordem dos Engenheiros. Basicamente, a nossa posição é esta. Nós devemos ter uma ligação em bitola europeia à Europa, de maneira a que os nossos bens circulem para a Europa o mais económico possível dentro das circunstâncias. Este é o objetivo que se deve prosseguir. Reforçar o complexo aeroportuário do Norte, com a nova plataforma logística de ligação ferroviária de mercadorias ao Porto de Leixões, ao centro da Europa. Cá está, existir uma matéria, se é duplo carril, se é triplo carril, se tem umas curvas de 500 metros, ou de 600 metros, ou de 1.600, isso fica para os especialistas. Mas o dinheiro aí conta. E, portanto, aí tem que ser, o custo-benefício é importante, tem que saber quanto é que as mercadorias circulam ou não circulam. Porque fazer investimentos para depois não ter clientes é um desastre anunciado. Reforçar o hub aeroportuário em Lisboa, como instrumento para o arrumamento da centralidade... Peço desculpa.
de Portugal na economia global, fortalecer a interligação elétrica entre a Península Ibérica e França, respeitando as regras do mercado integrado e assegurando a otimização global dos custos de aquisição pelos consumidores. Nós temos um problema muito grave em Portugal, que é a intermitência das eólicas, que é em Portugal e em Espanha. E, portanto, aqui há todo o interesse. Depois há uma coisa que é inconcebível, sob o ponto de vista europeu, é que nós queremos ter uma rede integrada de infraestruturas energéticas e a maior barreira física que existe, uma das maiores barreiras físicas, não é maior, mas é uma das 3 maiores barreiras físicas que existe na Europa, continua lá. E, portanto, nós temos uma interligação entre a Península Ibérica e a França, que é 2 ou 3% daquilo que é a produção em ponta na Península Ibérica. Isto, de facto, é complicadíssimo, porque exige, portanto, depois uns backups complicadíssimos. E, portanto, este aspecto, como sabem, já foi objeto de uma cimeira de alto nível. Por certas funções que eu exerço, sei que as negociações estão bastante intensas, é um termo diplomático para usar, estão bastante intensas, como é evidente. O princípio básico é o princípio do preço de privilégio, ou o preço mais baixo. Isso põe alguns problemas devido às situações das centrais de carvão, mas é um assunto que tem que ser resolvido e é uma questão que a Europa tem também que resolver e aqui sim, acho que o plano Juncker é certo para isto e não é os dinheiros que vêm no plano 2020, tem que ver mesmo do plano Juncker. Utilização da rede cultural, promover na CPLP uma maior integração comercial, na lógica que já foi referida anteriormente, até pelo engenheiro Dr. João Salgueiro, no sentido de usar as nossas ferramentas tecnológicas para sermos competitivos e não olhando para o passado. Como disse uma vez, os americanos gostam de dizer que os europeus gostam de conduzir só a olhar para o retrovisor, que é andar sempre a olhar para o passado. Nós temos que olhar mais para o futuro. A questão da Ásia, a questão de Macau, divulgação das marcas nacionais, as grandes marcas nacionais que podem reforçar a nossa capacidade no sentido positivo. É claro que aqui o CR7 ajuda, mas o Mourinho também, mas é preciso mais que isso nos nossos setores. Já foi dado o exemplo da Embraer e da IKEA hoje. Utilização da rede diplomática, fazer depender a remuneração salarial com base na gestão por objetivos, uniformizar, isto evidentemente é o que está aqui escrito, depois poderá ser contraditado, uniformizar os instrumentos e estruturas, obrigar a auditoria externa independente à operação e qualidade de serviços, estruturas e diplomacia económica nacional, utilizar espaços físicos não ocupados da rede diplomática para a instalação temporária de empresas ou equipas que pretendam entrar no mercado onde estas estão localizadas. É claro que aqui o papel do AICEP é determinante e poderá haver aqui dados complementares que possam ser bastante úteis. Peço desculpa, só para ter a certeza exatamente. Este quadro representa os números daquilo que eu disse há pouco, na questão dos doutorados, na questão da inovação tecnológica e na questão da ferramenta, do músculo tecnológico do desenvolvimento económico e da competitividade portuguesa. Nós tivemos um aumento enorme, e aqui não é o total, porque se viéssemos para trás em 1986 tínhamos 3.000, 2.800, salvo erro, mas em 99 tínhamos 8.700 doutorados, no total das especialidades. Não estão aqui só ciência e tecnologia, estão o total das especialidades. Isto é o estoque dos doutorados que existiam em Portugal, que viviam em Portugal e que tinham atividade em Portugal. Em 99 eram 8.725. Em 2011, que foi a última que eu conheça, foi o último levantamento total feito, passou para 26.000. Se tirarmos um menos o outro, temos qualquer coisa como quase 18.000, 17.500. Para onde é que eles foram? 17.500 doutorados. Estamos a falar de muita gente altissimamente qualificada. Um estudo recente do professor Abel Mateus revelou que desde o ano 2003 a estrutura aumentou bastante mais nos setores não da ciência e tecnologia, leia sociologia, política, direito, letras, etc., ciência e educação, do que aumentou na ciência e tecnologia. Isto deve ser dito. Aliás, o professor Abel Mateus fez um trabalho muito relevante sobre isso, que publicou há poucos meses e que nos fez chegar. Mas o que é certo é que, no total, nós aumentámos os tais a 7.500. Para onde é que eles foram? Trabalhar para o Estado. O número de doutorados que trabalham neste momento nas empresas, agora parece que é um bocadinho maior, parece que já chegou aos 800, mas é inferior a 4%. Portanto, este é um dos grandes desafios que tem a ver com a tal inserção dos doutorados nas empresas. Porquê é que isso acontece? Acontece porque, por várias razões, e por isso é que eu digo que o motor de arranque tem que ser feito. É um desafio para as empresas, é um desafio para os doutorados. Eu, pessoalmente, participei, ainda há pouco agora no intervalo, falava ali com o colega Artur Avara, e de facto dizia, eu participei na inserção de 30 doutorados nas empresas. Pessoalmente. Todos eles estão neste momento a trabalhar em empresas. 27 estão a trabalhar em Portugal. 3 estão a trabalhar no estrangeiro, mas todos estão a trabalhar em empresas. E, portanto, o grau de sucesso é bastante grande e eu sou aí bastante otimista. Agora, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Eu diria que, do meu conhecimento, e ando
nisto do ensino superior há muitos anos. Como se vê pelos cabelos brancos, ainda era estudante a ensinar, mas há mais de 45 anos. Há aqui um valor muito grande de estabilidade e de segurança que é atribuído ao Estado português. E o Estado português tem uma característica única, é que existe há quase 1000 anos. Se nós formos ao centro da Europa, os Estados... Eu fui convidado para celebrar o centenário da Universidade AGH em Cracóvia, penso que alguns conhecerão, e o reitor atual citou o discurso do fundador da universidade, que era o chefe do Estado a que Cracóvia pertencia, e citou com grande empenho e grande entusiasmo, e no final disse, assim falou o imperador Francisco José, que na altura era o chefe do Estado de Cracóvia, porque Cracóvia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Isto revela bem como é que as coisas mudam. E Cracóvia não mudou de nome, por acaso, porque se formos a Bratislava, o nome alemão de Bratislava não era Bratislava. Portanto, o Estado português, de facto, tem quase 1000 anos. E não é preciso ir tão longe, como sabem. A cidade de Lille tem um nome flamengo que se chama Reiswell. E uma vez, perdido no meio da Flandres belga, perguntava ao caminho e ele disse: Lille não conheço, isso foi ocupado pelos franceses há uns anos. E, portanto, isto só para dizer que o Estado português ser forte tem vantagens e tem inconvenientes. E o inconveniente é que, de facto, temos aqui um gap, portanto, há aqui um desafio muito grande para fazer. Portanto, era esta a primeira apresentação que eu fazia e agora passo a palavra ao Luís Sítima para que poderemos ir mais longe nestes temas que estão aqui indicados. Não sei qual é o que vou deixar, mas talvez este, como tem a conectividade física e para dar um ar mais engenheiral à nossa exposição já agora. Muito obrigado. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui para moderar este painel. Aqui o engenheiro Clemente Pedro Nunes fez uma apresentação tocando as várias vertentes da conectividade, que vamos tentar tocar também aqui, abranger aqui. Este é um tema muito vasto e para isto contamos aqui com um painel também que queria agradecer também a presença de três pessoas com experiências diferenciadas, quer no contexto empresarial, quer no contexto enquanto ordens de engenheiros. O Dr. José Teutónio, CEO do Grupo Stana, a Dra. Ana Paula Rafael, Diretora-Geral da Dielmar, e o engenheiro Carlos Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. O que eu ia propor era seguirmos exatamente como fizemos no primeiro painel, vou fazer uma pergunta a cada um de vós, para depois falar 5, 10 minutos para enquadrar o tema, para depois passar à própria audiência as várias questões. Eu ia começar pela realidade mais micro, para depois, apesar de termos ficado no slide da plataforma global. Não, já lá vamos. Ia começar pela realidade mais micro, ia começar por perguntar ao Dr. José Teutónio, sendo este tema da conectividade, da inovação, portanto, tocamos aqui várias vertentes: conectividade empresarial, conectividade com o meio académico, conectividade com parcerias em termos de investigação e desenvolvimento. O setor do turismo é um setor de referência em Portugal, é um setor estratégico de serviços transacionáveis, e tem tido uma dinâmica muito forte. E o Grupo Stana é líder, está presente em vários países. Eu gostava de lhe perguntar como é que vê este tema da conectividade, das parcerias e da conectividade no setor, que facilitadores e que obstáculos, e também como é que o Grupo Stana utiliza este instrumento para potenciar a sua liderança no setor. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite à Missão Crescimento, por estar aqui, representar o grupo. Peço desculpa por não ser engenheiro, mas vou... Os engenheiros são uma escassa minoria aqui. Mas vou tentar falar sobre a questão da conectividade e a importância que isto tem na nossa estratégia e no setor do turismo. Eu acho que o setor do turismo é um setor onde claramente... no outro dia alguém fez um levantamento e disse que Portugal concorre com 172 outros países, ou se quisermos, em termos daquilo que é a concorrência do setor, no setor do turismo. Portanto, o setor do turismo é dos setores mais globalizados que existe, até pelas, as revoluções que houve ao nível do transporte aéreo e do comércio eletrónico, etc. E, portanto, aquilo que era um setor que antes os nossos destinos competiam aqui com os nossos vizinhos, aqui mais ou menos ao lado, hoje competem no mundo globalizado. Ou seja, aqueles países que são os emissores, os alemães ou os ingleses, quando pensam em viajar, eles pensam em viajar ou para o Algarve ou para a Madeira, ou para Lisboa ou para o Porto, mas também ao mesmo tempo para as Caraíbas, para a Tailândia,
para a Grécia e para outros destinos, até Vietnãs, etc., destinos que eram impensáveis. E, portanto, estes passaram a ser os nossos concorrentes. Portanto, é um setor que levou uma revolução, em termos do seu enquadramento, muito grande nos últimos anos. Mas é um setor onde o país, Portugal, tem naturais vantagens comparativas. Logicamente, logo pelo clima e a natureza. O setor do turismo, primeiro, nunca vai resolver os problemas todos do país, mas há destinos, há sítios, há locais onde pode ser um fator muito importante. Pelas condições climatéricas e pela natureza, logo, pela história que nós temos e também por aquilo pelas pessoas. Ou seja, o português é hospitaleiro sem ser serviçal, e isso é bom para a prestação de serviço, e sabe ser profissional sem ser arrogante. E, portanto, isso é fatores que levam na prestação de serviço muito importante. Por outro lado, é um setor que tem 3 características que a mim me parecem muito importantes para ultrapassar esta fase que o Sr. Engenheiro chamou catastrófica. Uma é que é um setor que paga os impostos cá dentro. Portanto, sendo consumido preferencialmente por estrangeiros, 80% do mercado turístico são de estrangeiros, o mercado interno também serve, também ainda ocupa 20%, o IVA é pago em Portugal. E, portanto, não é como o resto das exportações, em que o IVA, logicamente, é pago nos locais de consumo. Portanto, tem aqui um fator de receitas que também é importante. Depois, é muito consumidor de mão de obra. Se na fase inicial, que é a fase do investimento, é essencialmente capital intensivo, quando começamos a operar, é um fator de mão de obra. E esta mão de obra que, numa primeira fase do setor do turismo, até aqui há 5, 10 anos atrás, era essencialmente mão de obra não qualificada ou muito pouco qualificada, hoje já não é verdade. Hoje, ao nível da cadeia de valor do setor do turismo, tem de trabalhar muita gente na área da eletrónica, porque o comércio eletrónico é muito importante, a análise de toda a informação sobre o Google Analytics hoje é uma das coisas que nós fazemos todos os dias e, portanto, que é crucial para aquilo que é o nosso negócio. A questão toda das apps, a questão da conectividade, em termos são questões hoje cruciais para este setor. E, portanto, nós, hoje, o setor do turismo, que antes recrutava essencialmente nas escolas hoteleiras, era isto que era a sua coisa, hoje recruta nas faculdades de engenharia, nas faculdades de gestão e noutras áreas. E, portanto, é um setor que conseguiu e deu esse salto e, portanto, hoje é também consumidor de mão de obra e de mão de obra aos diferentes níveis. Depois, é muito indutor de outros setores de atividade. Portanto, é pelo setor do turismo que muitos setores do comércio, na área do comércio e na área dos serviços, conseguem também sobreviver. E tem uma outra característica, se na área hoteleira há grandes economias de escala e, portanto, é importante a escala e é importante ter empresas com dimensão, porque há grandes vantagens competitivas nisso, há outros subsetores onde isto não é verdade. Portanto, é um setor que induz grandes empresas, mas também médias empresas e também pequenas empresas. Porque há negócios no setor do turismo que só serão ou só terão sucesso se forem feitos à pequena escala. E, portanto, se forem micro e médias empresas. Na área da animação turística, claramente, muitas vezes dizem-nos, olha, vocês estão na Madeira e não exploram tão bem a questão das levadas da Madeira, que é um ex-libris, etc. E nós, com a nossa dimensão, com a forma, com a nossa cultura de gestão, com a forma como nós pomos o controle das atividades, é impossível chegarmos a esse micronegócio. Mas há empresas muitíssimo boas que fazem isso muito bem e, portanto, são empresas pequenas, de pequena dimensão, muito competitivas e muito rentáveis. Portanto, é um outro setor que tem essa grande vantagem. Em termos, para ser competitivo nisto, e fazendo a ligação à conectividade, ela é fundamental. E é fundamental nas diferentes áreas. Desde logo, este setor é um setor que concorrência